Olá, meus amados, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma dose devocional. Hoje eu estou com a reflexão para vocês. Vamos refletir na palavra de Deus com o tema O que falta na minha casa? Eu sei o que falta na minha casa, mas o que falta na sua casa eu não sei. E o tema da ministração de hoje é o que falta na minha casa. Uma casa completa é aquela que está no centro da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz em Romanos 12, versículo 2, a parte B, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí você deve estar perguntando, sim, eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como eu vou saber o que é bom, perfeito e agradável diante de Deus? Você vai descobrir já já. No Salmo 127, versículo 1, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O desafio é chamar o Senhor para construir a nossa casa, a nossa família, nos ajudar com a nossa família. Amados, muitas pessoas têm dificuldade com relacionamento familiar. Para muitas pessoas é mais fácil se relacionar com os outros na rua, no local de trabalho, na igreja, do que com os de casa. Por isso que eu trouxe essa reflexão voltada para a família. Vai servir para mim, para você, para o esposo, a esposa, o pai, o filho, para todos da família. Aí vamos ver como Deus quer que seja a nossa casa. Amados, todas as casas, por mais simples que seja, essa casa tem um sistema estrutural. A primeira coisa que o Senhor quer que tenha na minha casa e na sua é que ela seja firmada na rocha. Quando eu falo de sistema estrutural numa casa, quando você vai construir uma casa, geralmente é o certo toda a casa ter, por mais simples que seja, uma viga, né? Tem as colunas, tem a viga, baldrame e tem toda aquela estrutura que é a base. Tudo aquilo tem que estar bem firme. E o Senhor espera que a nossa casa, esteja bem firmada. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a base para nós fixarmos a nossa casa, a nossa família, é Cristo Jesus. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, diz assim, Jesus disse, na verdade: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Um detalhe, amados, importante é que numa construção de uma casa, muitas pessoas não dão a devida importância na base, nessa parte estrutural da casa que liga toda a base, a fundação, né? Todo esse sistema. Tem muitas pessoas que não dão essa devida importância. E é a parte mais importante de uma casa. A segunda coisa que não pode faltar na minha casa e na sua casa é a proteção, que é simbolizada pelas paredes. Toda casa ela tem que ter paredes. E a parede, ela serve para vedar, para proteger, para dar abrigo, segurança e tudo isso para quem vai habitar nela, né? E esse papel de proteção na família é para todos. Não é somente para o pai, para a mãe, para todos. O Senhor espera que toda a família cumpra esse papel. Então, lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14, a parte B, diz assim: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. No tempo de Neemias, eles foram reconstruir o muro da cidade e lá eles
cada família ficou responsável para construir a parte do muro, né? A parte do muro que estava mais próxima à sua casa. Todos os membros da família trabalharam em conjunto para a proteção da sua família. A Bíblia também diz, amados, lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quando eu falo essa questão da proteção, eu não estou falando que você tem que ser cúmplice do erro, não, mas as pessoas já jogam tanta pedra, né? Já o mundo já acusa, já coloca tantos defeitos nas pessoas, já julgam tanto. Então, na família é o lugar onde devemos nos sentirmos amados e protegidos. E se você tem um parente, e muitas pessoas têm parente, têm irmão, que gostaria que fosse diferente, que faz coisas erradas e você gostaria que mudasse, talvez seja você que esteja precisando mudar. O Senhor talvez esteja querendo que você passe a amar mais, a entender mais. Chegar para essa pessoa e dizer: eu não concordo com o seu erro, mas eu te amo. Eu estou aqui, pode contar comigo. O que eu puder fazer por você. O Senhor espera isso, que nós venhamos venhamos estar juntos e não falando mal e não ajudando as outras pessoas a difamar. A família ela precisa proteger um ao outro. Uma outra parte da casa que não pode faltar é a cobertura. Falei de todo o sistema estrutural, toda a base, falei das paredes e agora a cobertura. Toda casa, por mais simples que seja, tem uma cobertura. E essa cobertura, ela serve para proteger das chuvas, do vento, do sol, dar conforto, sombra, onde podemos descansar. O Salmo 91, versículo 1, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A presença do Senhor, ela deve ser a cobertura da família. Chama o Senhor para a sua casa. Essa cobertura espiritual, ela nos protege das investidas do inimigo. A Bíblia diz que nós temos um inimigo, que ele está ao nosso derredor tentando nos tragar todos os dias, todos os momentos. E quem nos guarda, quem nos protege é o Senhor. Chama o Senhor para a sua casa. Sem o Senhor, sem a presença de Deus na nossa casa, nas nossas vidas, nós somos frágeis. Mas com Ele, nós somos fortes e estamos protegidos. A Bíblia é cheia de exemplos de como a presença do Senhor fortalece o povo de Deus. E um dos exemplos mais impactantes é a vida de Moisés. Lá em Êxodo, você pode me acompanhar no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 1 ao 3, diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica. Porém, eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Povo teimoso. Deus estava falando, povo desobediente. Então ali era o povo de Deus, considerado o povo de Deus, e Deus não queria estar no meio deles, porque eles eram desobedientes. Eles não estavam querendo obedecer à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Mas aí lá no versículo 15 e 16, você vê que Moisés responde, Moisés faz um clamor a Deus pelo povo. Ele diz bem assim: se não fores com o teu povo, não faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo,
se não fores conosco. A tua presença é o que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. A presença de Deus na minha vida e na sua vida é que faz a diferença. A presença de Deus é que diz que nós somos diferentes. No versículo 17, o Senhor responde a Moisés. Ele diz, vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Louvado seja a Deus. Amados, outra coisa que não pode faltar na nossa casa é a fé. A fé aqui simbolizada pela água. Você já viu como não pode faltar água numa casa, também não pode faltar a fé. Até porque, amados, é preciso, para que tenha a presença de Deus numa casa, num lar, na família, é preciso ter fé. Como você vai chamar a presença de Deus para a sua casa, para a sua vida, se você não tem fé? O livro de João, capítulo 7, versículo 38, o próprio Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele diz também, lá em Hebreus 11, 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Parte A do versículo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Temos que buscar a Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, preciso de Ti. Senhor, dependo de Ti. Chegue aqui. A minha casa precisa de Ti. A minha família precisa de Ti, Senhor. Esse é um clamor que nós devemos fazer ao Senhor todos os dias. Senhor, aumenta a minha fé, faz crer mais em Ti. Outra coisa que não pode faltar na minha casa e na sua é luz. Você já imaginou faltando luz na sua casa? Como é ruim quando falta energia? Fica tudo escuro? Pois é, a luz aqui é a palavra de Deus. A Bíblia não pode faltar na minha casa, nem na sua. Não pode faltar na minha vida, nem na sua, nem na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, na vida de todos, da minha família. Em Salmo 119, versículo 105, o salmista, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia, ela deve ser um destaque na família, mas não para decorar a casa, para servir de decoração, não. A Bíblia, ela deve ser lida, a Bíblia, ela deve ser estudada e ela deve ser vivida, principalmente vivida. É isso que faz a diferença nas nossas vidas, quando nós vivemos o que a palavra de Deus diz. Para concluirmos, amados, Deus, Ele não se importa se a sua casa é grande, se a sua casa é pequena, se a sua casa é bonita ou é feia. Ele se importa se na sua casa, vocês estão firmados. Se eu, na minha casa, minha família, se nós estamos firmados em Cristo. Se cada membro da minha família faz a sua parte, protegendo um ao outro, orando um pelo outro, clamando a Deus um pelo outro, apresentando diante de Deus a vida de uns dos outros, cada um fazendo a sua parte. Deus também, Ele quer que a sua casa habite a presença dEle. A presença de Deus na sua casa tem que ser constante. Não interessa que tamanho seja a sua casa. É isso que faz a diferença para o Senhor. Ele também espera que flui o rio do Espírito e a luz da palavra todos os dias na minha casa e na sua. Amados, nesse momento eu vou fazer uma oração por você que está em casa. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, de que precisa a sua família. Mas neste momento eu vou estar apresentando a sua casa a Deus. Ore comigo onde você estiver. Senhor Jesus, eu quero te louvar e eu quero te agradecer, porque Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. E eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim, da minha família, do meu esposo, dos meus filhos. E eu te peço, ó Pai, entra em cada lar, Senhor, que está neste momento ouvindo esta palavra. Senhor, que o Senhor faça a diferença nesse lar. Deus, ajude essa família, Pai, onde ela tem dificuldade. Senhor, sabemos que muitos lares estão passando por dificuldade nos relacionamentos. Senhor, ajuda essa mulher que está precisando, Senhor.
melhorar o relacionamento com o esposo, com os filhos. Ajuda esse filho que está com dificuldade de se relacionar com os irmãos. Ajuda esse esposo, esse pai. Pai, em nome de Jesus, Tu que sondas e conheces os corações, chega com o socorro nos lares neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço. Muito obrigada, meu Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa.